Amado irmão, amada irmã, enquanto você se deita agora e sente o peso do seu corpo sobre a cama, eu quero que você respire fundo. Talvez o dia de hoje tenha sido carregado de preocupações sobre as contas a pagar, sobre o futuro dos seus filhos ou sobre a escassez que parece não ter fim. Mas escute bem. Você está no lugar certo. Não se sinta culpado por estar deitado enquanto fala com o Pai. Deus conhece o seu cansaço, Ele criou o seu corpo e Ele sabe que é no silêncio do repouso que Ele pode falar mais alto ao seu coração. Muitas vezes, a falta de dinheiro nos faz sentir que Deus está distante ou que estamos sendo punidos. Mas a verdade contida em Deuteronômio 28 é um convite de amor, não um fardo de obrigações. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Esta frase não é um grito de cobrança, mas um sussurro de esperança. Ouvir atentamente significa, no original, ouvir ouvindo, ou seja, mergulhar na presença de Deus até que a voz dele seja mais real do que os números negativos na conta bancária. Imagine que as promessas de Deus são como uma chuva suave que cai sobre a terra seca da sua preocupação. Você não precisa correr atrás da bênção com desespero. O texto diz que, se você ouvir e obedecer, as bênçãos te alcançarão. Imagine isso. Você caminhando e a prosperidade de Deus correndo atrás de você para te abraçar. Você não precisa mais viver ofegante tentando caçar o sustento. O sustento é que virá ao seu encontro, porque você decidiu caminhar com o pastor. Pense agora na sua casa. Deus diz que você será bendito na cidade e bendito no campo. Isso significa que, seja onde você estiver, a presença dele é o seu selo de garantia. Se você mora em um apartamento pequeno ou em uma casa grande, se você está no centro da agitação ou no isolamento do campo, a bênção não depende do CEP, mas da presença. Ao fechar os olhos agora, visualize Jesus entrando no seu quarto, sentando-se ao seu lado e dizendo: "Filho, eu cuido de tudo. Descanse os seus pés, pois eu já preparei o caminho." A obediência que traz o milagre financeiro não é um sacrifício pesado. É simplesmente confiar que o caminho de Deus é melhor que o nosso. É devolver a Ele o que é dele e confiar que os 90% nas mãos de Deus rendem mais do que 100% nas nossas mãos preocupadas. Deixe que essa paz invada o seu quarto agora. O Senhor está abrindo as comportas do céu enquanto você se entrega ao sono. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto do teu gado. Deus se importa com os detalhes da sua produção. Para o senhor e a senhora que trabalharam a vida inteira e agora se preocupam com a aposentadoria ou com o sustento da família, saibam que Deus é o Deus dos processos. Ele fala do fruto, e o fruto leva tempo para crescer. Talvez você esteja na fase da semente, ou talvez a árvore pareça seca, mas a promessa de Deuteronômio 28 garante que haverá fruto. Muitas vezes olhamos para as nossas mãos e as vemos vazias, mas Deus olha para suas mãos e vê o potencial de milagres. Ele abençoa o seu cesto e a sua amassadeira. Sabe o que isso significa hoje? Ele abençoa a sua despensa, o seu cartão de débito, a sua pequena venda, o seu trabalho manual. Nada é pequeno demais para o Criador do universo. Quando você coloca a sua confiança nele, o pouco se torna muito. Lembre-se da viúva que tinha apenas um pouco de azeite. Ela não tinha nada aos olhos do mundo, mas ela tinha uma palavra do profeta. Você também tem uma palavra hoje, a promessa de que Deus enviará a bênção sobre os seus celeiros.
Celeiros são lugares de armazenamento. Deus não quer apenas te dar o pão para hoje, Ele quer restaurar a sua capacidade de poupar, de ter reserva, de dormir sem medo do amanhã. Sinta agora o alívio de saber que você não carrega o mundo nas costas. Enquanto você dorme, Deus trabalha no campo da sua vida. O campo é aquele lugar onde as coisas crescem sem que a gente veja. Enquanto o lavrador dorme, a semente germina. Assim é a fé. Sua oração de hoje é a semente. O seu repouso é a confiança. Amanhã, quando você acordar, a terra da sua vida estará um pouco mais preparada para o milagre que está por vir. Não permita que a culpa te diga que você não fez o suficiente. O milagre financeiro não é fruto apenas do seu suor, mas da graça de Deus que abençoa o trabalho das suas mãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Perceba a força dessa palavra. Mandará. Deus dá uma ordem à bênção. Ele diz: bênção, vá até aquela casa, entre naquele quarto onde meu filho dorme agora e prepare um caminho de provisão para amanhã cedo. Você está debaixo de uma ordem real de prosperidade. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Esta é uma das promessas mais profundas sobre a nossa identidade. Muitas vezes, as dívidas nos fazem sentir por baixo, humilhados diante dos credores ou envergonhados diante da família. Mas a palavra de Deus vem para levantar a sua cabeça. Ser cabeça significa ter clareza, ter direção, ter a autoridade de quem é filho do rei. O inimigo quer que você se sinta um escravo do dinheiro, mas Deus te chamou para ser mestre sobre as suas finanças através da sabedoria divina. Quando você medita nessas palavras antes de dormir, você está reprogramando a sua mente para parar de pensar como escravo e começar a pensar como herdeiro. Um herdeiro não entra em pânico quando falta algo, ele vai ao pai. A promessa de emprestar a muitas nações e não tomar emprestado é o alvo de Deus para você. Talvez hoje você esteja na posição de quem deve, mas não aceite isso como seu destino final. Declare em silêncio: este é um tempo passageiro. Meu Deus está mudando a minha sorte. Visualize-se sendo capaz de ajudar alguém, de dar uma oferta generosa, de pagar um lanche para o seu neto, sem se preocupar com o troco. Esse é o desejo do coração de Deus para o seu povo. Deus quer abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo. Note que Deus fala de tempo certo. A ansiedade quer o milagre para ontem, mas a fé confia no relógio de Deus. A chuva que cai cedo demais destrói a plantação. A que cai tarde demais não a salva. Deus sabe o tempo exato de enviar o recurso que você precisa. Talvez seja uma ideia nova, um perdão de dívida inesperado ou uma porta que se abre onde só havia a parede. Durma agora com a certeza de que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele não se esqueceu do tempo que você serviu na igreja, das orações que fez pelos outros, das vezes que ajudou quem tinha menos que você. O seu investimento no reino nunca é perdido. Deus é um pagador fiel, Ele está organizando os seus caminhos. Sinta essa segurança agora. Você não é cauda, você é cabeça. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus. Para terminar este tempo de meditação, precisamos falar sobre a proteção que a obediência traz. O mundo é cheio de imprevistos que tentam roubar o que conquistamos. Doenças, estragos, perdas desnecessárias. Mas quando estamos sob a proteção de Deuteronômio 28, o Senhor se torna o nosso escudo. Ele abençoa o seu entrar e sair,
Isso significa proteção em cada passo do seu dia. Muitas vezes a nossa mente fica girando em pensamentos de "e se algo der errado?" Mas a palavra diz: "O Senhor derrotará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença." O espírito de escassez, o medo da miséria, a angústia da falta, todos esses inimigos fugirão por 7 caminhos, enquanto você se firma na verdade de que Deus é o seu provedor. Não tema as notícias ruins da economia ou a inflação. O reino de Deus não entra em recessão. A fonte de onde vem o seu sustento não é este mundo, mas o trono da graça. Por isso, você pode fechar os olhos e relaxar cada músculo do seu corpo. Sinta a tensão saindo dos seus ombros, da sua testa, das suas mãos. Entregue agora cada boleto, cada carnê, cada preocupação financeira nas mãos de Jesus. Diga mentalmente: "Senhor, eu não posso resolver, mas Tu podes. Eu confio na Tua palavra." A bênção de Deus enriquece e não traz dores. Se a busca pelo dinheiro está te trazendo dor e insônia, isso não vem de Deus. A prosperidade do Senhor traz paz. Ela permite que você durma um sono doce, sabendo que o seu Pai é o dono do ouro e da prata. Ele está enviando anjos de provisão para agir em seu favor enquanto você descansa. Fique em paz, querido irmão. A luz do Senhor brilha sobre você. Que a abundância de Deuteronômio 28 não seja apenas um texto lido, mas uma realidade vivida em sua casa a partir de amanhã. Amanhã será um dia de boas notícias. Amanhã será um dia de portas abertas. Creia, receba e descanse. O Senhor é o seu pastor e nada, absolutamente nada, lhe faltará. Durma sobre o manto da provisão divina. Amém. Amado irmão, amada irmã, enquanto você se deita agora e sente o peso do seu corpo sobre a cama, eu quero que você respire fundo. Talvez o dia de hoje tenha sido carregado de preocupações sobre as contas a pagar, sobre o futuro dos seus filhos ou sobre a escassez que parece não ter fim. Mas escute bem, você está no lugar certo. Não se sinta culpado por estar deitado enquanto fala com o Pai. Deus conhece o seu cansaço, Ele criou o seu corpo e Ele sabe que é no silêncio do repouso que Ele pode falar mais alto ao seu coração. Muitas vezes, a falta de dinheiro nos faz sentir que Deus está distante ou que estamos sendo punidos, mas a verdade contida em Deuteronômio 28 é um convite de amor, não um fardo de obrigações. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Esta frase não é um grito de cobrança, mas um sussurro de esperança. Ouvir atentamente significa, no original, ouvir ouvindo, ou seja, mergulhar na presença de Deus até que a voz dele seja mais real do que os números negativos na conta bancária. Imagine que as promessas de Deus são como uma chuva suave que cai sobre a terra seca da sua preocupação. Você não precisa correr atrás da bênção com desespero. O texto diz que, se você ouvir e obedecer, as bênçãos te alcançarão. Imagine isso, você caminhando e a prosperidade de Deus correndo atrás de você para te abraçar. Você não precisa mais viver ofegante tentando caçar o sustento. O sustento é que virá ao seu encontro, porque você decidiu caminhar com o pastor. Pense agora na sua casa.
Deus diz que você será bendito na cidade e bendito no campo. Isso significa que, seja onde você estiver, a presença dele é o seu selo de garantia. Se você mora em um apartamento pequeno ou em uma casa grande, se você está no centro da agitação ou no isolamento do campo, a bênção não depende do CEP, mas da presença. Ao fechar os olhos agora, visualize Jesus entrando no seu quarto, sentando-se ao seu lado e dizendo: Filho, eu cuido de tudo. Descanse os seus pés, pois eu já preparei o caminho. A obediência que traz o milagre financeiro não é um sacrifício pesado. É simplesmente confiar que o caminho de Deus é melhor que o nosso. É devolver a Ele o que é dele e confiar que os 90% nas mãos de Deus rendem mais do que 100% nas nossas mãos preocupadas. Deixe que essa paz invada o seu quarto agora. O Senhor está abrindo as comportas do céu enquanto você se entrega ao sono. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto do teu gado. Deus se importa com os detalhes da sua produção. Para o senhor e a senhora que trabalharam a vida inteira e agora se preocupam com a aposentadoria ou com o sustento da família, saibam que Deus é o Deus dos processos. Ele fala do fruto, e o fruto leva tempo para crescer. Talvez você esteja na fase da semente, ou talvez a árvore pareça seca, mas a promessa de Deuteronômio 28 garante que haverá fruto. Muitas vezes olhamos para as nossas mãos e as vemos vazias, mas Deus olha para as suas mãos e vê o potencial de milagres. Ele abençoa o seu cesto e a sua amassadeira. Sabe o que isso significa hoje? Ele abençoa a sua despensa, o seu cartão de débito, a sua pequena venda, o seu trabalho manual. Nada é pequeno demais para o Criador do universo. Quando você coloca a sua confiança nele, o pouco se torna muito. Lembre-se da viúva que tinha apenas um pouco de azeite. Ela não tinha nada aos olhos do mundo, mas ela tinha uma palavra do profeta. Você também tem uma palavra hoje, a promessa de que Deus enviará a bênção sobre os seus celeiros. Celeiros são lugares de armazenamento. Deus não quer apenas te dar o pão para hoje, Ele quer restaurar a sua capacidade de poupar, de ter reserva, de dormir sem medo do amanhã. Sinta agora o alívio de saber que você não carrega o mundo nas costas. Enquanto você dorme, Deus trabalha no campo da sua vida. O campo é aquele lugar onde as coisas crescem sem que a gente veja. Enquanto o lavrador dorme, a semente germina. Assim é a fé. Sua oração de hoje é a semente. O seu repouso é a confiança. Amanhã, quando você acordar, a terra da sua vida estará um pouco mais preparada para o milagre que está por vir. Não permita que a culpa te diga que você não fez o suficiente. O milagre financeiro não é fruto apenas do seu suor, mas da graça de Deus que abençoa o trabalho das suas mãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Perceba a força dessa palavra. Mandará. Deus dá uma ordem à bênção. Ele diz: bênção, vá até aquela casa, entre naquele quarto onde meu filho dorme agora e prepare um caminho de provisão para amanhã cedo. Você está debaixo de uma ordem real de prosperidade. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Esta é uma das promessas mais profundas sobre a nossa identidade. Muitas vezes, as dívidas nos fazem sentir por baixo, humilhados diante dos credores ou envergonhados diante da família. Mas a palavra de Deus vem para levantar a sua cabeça. Ser cabeça significa ter clareza, ter direção, ter a autoridade de quem é filho do rei.
O inimigo quer que você se sinta um escravo do dinheiro, mas Deus te chamou para ser mestre sobre as suas finanças através da sabedoria divina. Quando você medita nessas palavras antes de dormir, você está reprogramando a sua mente para parar de pensar como escravo e começar a pensar como herdeiro. Um herdeiro não entra em pânico quando falta algo, ele vai ao pai. A promessa de emprestar a muitas nações e não tomar emprestado é o alvo de Deus para você. Talvez hoje você esteja na posição de quem deve, mas não aceite isso como seu destino final. Declare em silêncio: este é um tempo passageiro. Meu Deus está mudando a minha sorte. Visualize-se sendo capaz de ajudar alguém, de dar uma oferta generosa, de pagar um lanche para o seu neto sem se preocupar com o troco. Esse é o desejo do coração de Deus para o seu povo. Deus quer abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo. Note que Deus fala de tempo certo. A ansiedade quer o milagre para ontem, mas a fé confia no relógio de Deus. A chuva que cai cedo demais destrói a plantação. A que cai tarde demais não a salva. Deus sabe o tempo exato de enviar o recurso que você precisa. Talvez seja uma ideia nova, um perdão de dívida inesperado ou uma porta que se abre onde só havia a parede. Durma agora com a certeza de que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele não se esqueceu do tempo que você serviu na igreja, das orações que fez pelos outros, das vezes que ajudou quem tinha menos que você. O seu investimento no reino nunca é perdido. Deus é um pagador fiel, Ele está organizando os seus caminhos. Sinta essa segurança agora. Você não é cauda, você é cabeça. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus. Para terminar este tempo de meditação, precisamos falar sobre a proteção que a obediência traz. O mundo é cheio de imprevistos que tentam roubar o que conquistamos. Doenças, estragos, perdas desnecessárias. Mas quando estamos sob a proteção de Deuteronômio 28, o Senhor se torna o nosso escudo. Ele abençoa o seu entrar e sair. Isso significa proteção em cada passo do seu dia. Muitas vezes a nossa mente fica girando em pensamentos de "e se algo der errado?" Mas a palavra diz: o Senhor derrotará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O espírito de escassez, o medo da miséria, a angústia da falta, todos esses inimigos fugirão por 7 caminhos, enquanto você se firma na verdade de que Deus é o seu provedor. Não tema as notícias ruins da economia ou a inflação. O reino de Deus não entra em recessão. A fonte de onde vem o seu sustento não é este mundo, mas o trono da graça. Por isso, você pode fechar os olhos e relaxar cada músculo do seu corpo. Sinta a tensão saindo dos seus ombros, da sua testa, das suas mãos. Entregue agora cada boleto, cada carnê, cada preocupação financeira nas mãos de Jesus. Diga mentalmente: Senhor, eu não posso resolver, mas Tu podes. Eu confio na Tua palavra. A bênção de Deus enriquece e não traz dores. Se a busca pelo dinheiro está te trazendo dor e insônia, isso não vem de Deus. A prosperidade do Senhor traz paz. Ela permite que você durma um sono doce, sabendo que o seu Pai é o dono do ouro e da prata. Ele está enviando anjos de provisão para agir em seu favor enquanto você descansa. Fique em paz, querido irmão. A luz do Senhor brilha sobre você.
Que a abundância de Deuteronômio 28 não seja apenas um texto lido, mas uma realidade vivida em sua casa a partir de amanhã. Amanhã será um dia de boas notícias. Amanhã será um dia de portas abertas. Creia, receba e descanse. O Senhor é o seu pastor e nada, absolutamente nada, lhe faltará. Durma sobre o manto da provisão divina. Amém. Amado irmão, amada irmã, enquanto você se deita agora e sente o peso do seu corpo sobre a cama, eu quero que você respire fundo. Talvez o dia de hoje tenha sido carregado de preocupações sobre as contas a pagar, sobre o futuro dos seus filhos ou sobre a escassez que parece não ter fim. Mas escute bem, você está no lugar certo. Não se sinta culpado por estar deitado enquanto fala com o Pai. Deus conhece o seu cansaço, Ele criou o seu corpo e Ele sabe que é no silêncio do repouso que Ele pode falar mais alto ao seu coração. Muitas vezes, a falta de dinheiro nos faz sentir que Deus está distante ou que estamos sendo punidos, mas a verdade contida em Deuteronômio 28 é um convite de amor, não um fardo de obrigações. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Esta frase não é um grito de cobrança, mas um sussurro de esperança. Ouvir atentamente significa, no original, ouvir ouvindo, ou seja, mergulhar na presença de Deus até que a voz dele seja mais real do que os números negativos na conta bancária. Imagine que as promessas de Deus são como uma chuva suave que cai sobre a terra seca da sua preocupação. Você não precisa correr atrás da bênção com desespero. O texto diz que, se você ouvir e obedecer, as bênçãos te alcançarão. Imagine isso, você caminhando e a prosperidade de Deus correndo atrás de você para te abraçar. Você não precisa mais viver ofegante tentando caçar o sustento. O sustento é que virá ao seu encontro, porque você decidiu caminhar com o pastor. Pense agora na sua casa. Deus diz que você será bendito na cidade e bendito no campo. Isso significa que, seja onde você estiver, a presença dele é o seu selo de garantia. Se você mora em um apartamento pequeno ou em uma casa grande, se você está no centro da agitação ou no isolamento do campo, a bênção não depende do CEP, mas da presença. Ao fechar os olhos agora, visualize Jesus entrando no seu quarto, sentando-se ao seu lado e dizendo: Filho, eu cuido de tudo. Descanse os seus pés, pois eu já preparei o caminho. A obediência que traz o milagre financeiro não é um sacrifício pesado. É simplesmente confiar que o caminho de Deus é melhor que o nosso. É devolver a Ele o que é dele e confiar que os 90% nas mãos de Deus rendem mais do que 100% nas nossas mãos preocupadas. Deixe que essa paz invada o seu quarto agora. O Senhor está abrindo as comportas do céu enquanto você se entrega ao sono. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto do teu gado. Deus se importa com os detalhes da sua produção. Para o senhor e a senhora que trabalharam a vida inteira e agora se preocupam com a aposentadoria ou com o sustento da família, saibam que Deus é o Deus dos processos. Ele fala do fruto, e o fruto leva tempo para crescer. Talvez você esteja na fase da semente, ou talvez a árvore pareça seca, mas a promessa de Deuteronômio 28 garante que haverá fruto. Muitas vezes olhamos para as nossas mãos e as vemos vazias, mas Deus olha para suas mãos e vê o potencial de milagres. Ele abençoa o seu cesto e a sua amassadeira. Sabe o que isso significa hoje?
Ele abençoa a sua despensa, o seu cartão de débito, a sua pequena venda, o seu trabalho manual. Nada é pequeno demais para o Criador do universo. Quando você coloca a sua confiança nele, o pouco se torna muito. Lembre-se da viúva que tinha apenas um pouco de azeite. Ela não tinha nada aos olhos do mundo, mas ela tinha uma palavra do profeta. Você também tem uma palavra hoje, a promessa de que Deus enviará a bênção sobre os seus celeiros. Celeiros são lugares de armazenamento. Deus não quer apenas te dar o pão para hoje, Ele quer restaurar a sua capacidade de poupar, de ter reserva, de dormir sem medo do amanhã. Sinta agora o alívio de saber que você não carrega o mundo nas costas. Enquanto você dorme, Deus trabalha no campo da sua vida. O campo é aquele lugar onde as coisas crescem sem que a gente veja. Enquanto o lavrador dorme, a semente germina. Assim é a fé. Sua oração de hoje é a semente. O seu repouso é a confiança. Amanhã, quando você acordar, a terra da sua vida estará um pouco mais preparada para o milagre que está por vir. Não permita que a culpa te diga que você não fez o suficiente. O milagre financeiro não é fruto apenas do seu suor, mas da graça de Deus que abençoa o trabalho das suas mãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Perceba a força dessa palavra. Mandará. Deus dá uma ordem à bênção. Ele diz: bênção, vá até aquela casa, entre naquele quarto onde meu filho dorme agora e prepare um caminho de provisão para amanhã cedo. Você está debaixo de uma ordem real de prosperidade. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Esta é uma das promessas mais profundas sobre a nossa identidade. Muitas vezes, as dívidas nos fazem sentir por baixo, humilhados diante dos credores ou envergonhados diante da família. Mas a palavra de Deus vem para levantar a sua cabeça. Ser cabeça significa ter clareza, ter direção, ter a autoridade de quem é filho do rei. O inimigo quer que você se sinta um escravo do dinheiro, mas Deus te chamou para ser mestre sobre as suas finanças através da sabedoria divina. Quando você medita nessas palavras antes de dormir, você está reprogramando a sua mente para parar de pensar como escravo e começar a pensar como herdeiro. Um herdeiro não entra em pânico quando falta algo, ele vai ao pai. A promessa de emprestar a muitas nações e não tomar emprestado é o alvo de Deus para você. Talvez hoje você esteja na posição de quem deve, mas não aceite isso como seu destino final. Declare em silêncio: este é um tempo passageiro. Meu Deus está mudando a minha sorte. Visualize-se sendo capaz de ajudar alguém, de dar uma oferta generosa, de pagar um lanche para o seu neto sem se preocupar com o troco. Esse é o desejo do coração de Deus para o seu povo. Deus quer abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo. Note que Deus fala de tempo certo. A ansiedade quer o milagre para ontem, mas a fé confia no relógio de Deus. A chuva que cai cedo demais destrói a plantação. A que cai tarde demais não a salva. Deus sabe o tempo exato de enviar o recurso que você precisa. Talvez seja uma ideia nova, um perdão de dívida inesperado ou uma porta que se abre onde só havia a parede. Durma agora com a certeza de que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele não se esqueceu do tempo que você serviu na igreja, das orações que fez pelos outros, das vezes que ajudou quem tinha menos que você. O seu investimento no reino nunca é perdido. Deus é um pagador fiel, Ele está organizando os seus caminhos. Sinta essa segurança agora. Você não é cauda, você é cabeça. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus.
Para terminar este tempo de meditação, precisamos falar sobre a proteção que a obediência traz. O mundo é cheio de imprevistos que tentam roubar o que conquistamos. Doenças, estragos, perdas desnecessárias. Mas quando estamos sob a proteção de Deuteronômio 28, o Senhor se torna o nosso escudo. Ele abençoa o seu entrar e sair. Isso significa proteção em cada passo do seu dia. Muitas vezes a nossa mente fica girando em pensamentos de "e se algo der errado?" Mas a palavra diz: "O Senhor derrotará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença." O espírito de escassez, o medo da miséria, a angústia da falta, todos esses inimigos fugirão por 7 caminhos, enquanto você se firma na verdade de que Deus é o seu provedor. Não tema as notícias ruins da economia ou a inflação. O reino de Deus não entra em recessão. A fonte de onde vem o seu sustento não é este mundo, mas o trono da graça. Por isso, você pode fechar os olhos e relaxar cada músculo do seu corpo. Sinta a tensão saindo dos seus ombros, da sua testa, das suas mãos. Entregue agora cada boleto, cada carnê, cada preocupação financeira nas mãos de Jesus. Diga mentalmente: "Senhor, eu não posso resolver, mas Tu podes. Eu confio na Tua palavra." A bênção de Deus enriquece e não traz dores. Se a busca pelo dinheiro está te trazendo dor e insônia, isso não vem de Deus. A prosperidade do Senhor traz paz. Ela permite que você durma um sono doce, sabendo que o seu Pai é o dono do ouro e da prata. Ele está enviando anjos de provisão para agir em seu favor enquanto você descansa. Fique em paz, querido irmão. A luz do Senhor brilha sobre você. Que a abundância de Deuteronômio 28 não seja apenas um texto lido, mas uma realidade vivida em sua casa a partir de amanhã. Amanhã será um dia de boas notícias. Amanhã será um dia de portas abertas. Creia, receba e descanse. O Senhor é o seu pastor e nada, absolutamente nada, lhe faltará. Durma sobre o manto da provisão divina. Amém.